Está gostando de estudar sobre a doutrina do pecado? Veja só quanto a gente vai se aprofundando no assunto e como que aquele conceito mais populista sobre o pecado ele vai necessitando de ser melhor tratado. Existe aquilo que o povo pensa, o que se fala porque eu acho, e existe o estudo sistemático, responsável, bíblico, disciplinar. É isso que o Instituto Supera propõe para você, que você venha estudar muito, bastante, com profundidade e com responsabilidade. Sou o professor Rogério de Souza e esse é o quarto vídeo sobre a armatiologia, o estudo sobre o pecado. Agora que nós já vemos que existe diferença entre pecado grande e pecado menor, pecadão e pecadinho. Depende de quem é o pecador, existe uma qualificação para o pecado. Uma qualificação mais grave e uma qualificação menos grave. A gente sabe que sempre que o pecado ele acontece, Deus manifesta a justiça dele. Deus é justo e é santo. Agora, como que vamos resolver? Vimos também que existe a universalidade do pecado. Negar que eu sou pecador não me torna não pecador. O apóstolo João disse: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Quer dizer que a gente tem que resolver isso aqui mesmo. O pecado precisa ser resolvido. Aí surge o sistema religioso. O homem sem Deus, afastado do jardim, que era um santuário. No santuário Deus vem, toda a viração do dia, mas no mundo é diferente. Lá no mundo, expulso do jardim, o homem vai cuidar da sua vida doméstica, da sua vida sem Deus. E começa a necessidade de se buscar a Deus, dar satisfações da existência. Essas satisfações é chamado de culto ou adoração. Mas que tipo de adoração? Lá no Velho Testamento, a adoração ela não é luminosa, uma palavra interessante que a gente utiliza na filosofia. Ela não é etérea. No Antigo Testamento, a adoração é um ato material. O adorador não é feito de corpo. O adorador não é feito de voz. O adorador não é feito de mãos. Portanto, você quer o perdão dos seus pecados como? Você vai oferecer a Deus frutos de justiça. Vai frutificar para a justiça. Como que eu sei? Vai trabalhar. E o Caim vai trabalhar a terra. E o Abel vai trabalhar o gado. No dia da adoração, no dia do culto, cada um traz o fruto do seu trabalho diante de Deus. Aí surge a emblemática, porque Deus aceita o sacrifício de Abel, mas Deus rejeita o sacrifício de Caim. Por quê? Porque não é só material, não é só trazer os frutos do campo, não é só trazer o animal de sacrifício. É o adorador quem tem que estar no altar, não as plantas, não os alimentos, não os animais, é o adorador. Só que, como não tem como queimar o adorador no holocausto e ele voltar à vida, eu ofereço o sacrifício do animal. Eu ofereço o sacrifício do fruto da terra. Se eu coloco só o elemento material, eu não estou fazendo adoração, o adorador não está ali. Aí Deus rejeita. O pecado tem solução, é o que Deus diz. Mas a solução é que o adorador ele esteja disposto a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não pode ser apenas em espírito. Precisa ser em espírito e em verdade. Por quê? Porque em espírito surge só a religião. E é o que as religiões fazem. As religiões colocam um pedágio para que os penitentes, os romeiros, os pecadores, colocam um pedágio para que eles tentem ludibriar Deus. Como? Com as moedas de troca. Igual Caim fez. Moeda de troca. Eu fui lá, já trabalhei, já coloquei aqui o sacrifício da oferta, mas eu não preciso estar aqui comprometido com esse negócio até o fim. Aí Deus rejeitou.
O embuste da religião é justamente impedir que você, como teólogo, estudante dessa disciplina, o embuste da religião é impedir que o pecador realmente adore a Deus. Ele pode estar praticando atos de idolatria. E a idolatria ela é pecado, porque a idolatria é um meio termo, é um acordo entre as partes, onde o adorador não precisa estar sendo consumido pelas chamas do sacrifício. Vai até metade do caminho e a outra metade fica por responsabilidade do Deus. Se aceita ou se não aceita, se quer, se não quer, mas sem comprometimento desse lado de cá. Até que chega esse sistema sacrificial, sempre para colocar uma expiação. A gente vai estudar aqui teologia do Antigo Testamento, você vai gostar bastante. Depois vamos estudar teologia do Novo Testamento, você vai estudar bastante, vai gostar bastante também. Até que chega esse sistema sacrificial, vai de Abel é morto, você sabe, vai para Sete, vai para Noé, vai para Abraão, chega até Moisés. É um sistema sacrificial, que também é homem a homem, é família a família, patriarca a patriarca, sacerdote a sacerdote. Falta um conserto. Qual que é o sentido desses sacrifícios? Eles são expiatórios. Quando se fala da doutrina do pecado, você tem que pensar no conceito de expiação. O pecado ele tem que ter uma expiação, isto é, uma satisfação. O pecador foi colocado para fora do jardim do Éden, mas Deus, ele é o Senhor da criação. E Deus não pode ser ignorado. O salário do pecado é a morte chega. E o homem, durante a sua trajetória de vida fora do Éden, só vai acumulando pecados. E ele não pode viver como se Deus não existisse. Tem que dar uma satisfação para Deus. Essa satisfação, em termos teológicos, chama-se expiação. Expiação é uma satisfação. Aí, qual que é a expiação que Deus exige? Deus exige vida por vida. Vida por vida. É a expiação que Deus exige. Por isso os animais são postos no lugar da vida do penitente, do pecador. Mas de acordo com a teologia do Antigo Testamento, o sangue dos animais é um sangue inocente. Por quê? Porque o animal não peca, animais não podem pecar, animais vivem em estado de natureza, e a natureza dos animais não é uma natureza moral. O animal não sabe que ele está comendo uma vítima, ele está se alimentando de uma presa, se ele é um predador. Essa que é a ideia da cadeia alimentar dos animais. Eles não sabem que eles estão matando, como se fosse um homicídio. Eles estão instintivamente se protegendo ou indo em busca de alimento. Ponto. Aí você pega um animal inocente na natureza e você mata esse animal, derrama o sangue inocente dele, e o que faz esse sangue? Ele vira uma coberta de sangue, sobre o pecado. O pecado está embaixo. O pecado está aqui embaixo, aí eu passo uma manta de sangue em cima do pecado, e isso esconde o pecado, mas não tira. Esconde, mas não limpa. Fica ali. E é assim que o sistema sacrificial começa a nascer no Antigo Testamento como expiação pelo pecado. Até que chega o tempo da lei. Tá calor, mas tá chovendo. Aí eu tenho que me abanar um pouco. Então o que acontece? Deus continua ofendido. Porque ninguém consegue encontrar um animal suficientemente qualificado para chegar à estatura de quem é o homem. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Assista de novo às aulas de antropologia. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Mas ele cometeu um pecado que é um pecado de ofensa contra Deus. Não adianta pegar toda a res que existe no mundo, todo o gado que existe no mundo, e pensar que um novilho, um cordeiro, um bode, qualquer tipo de animal vai chegar à qualidade de pessoa que é o ser humano. O homem é a imagem e semelhança de Deus e nenhum animal é. Nenhum. Ajunte-se todos e nenhum deles é compatível com a natureza humana. Nenhum deles. Portanto, não tem como apagar o pecado humano. Não tem como. Só coloca uma manta
de sangue, uma desculpa, tá bem? Uma satisfação. Aí diz o autor aos Hebreus, até o tempo da reforma. Uma hora isso aqui tem que se resolver. Por que tem que se resolver? Soterologia, que é a disciplina que estuda sobre a doutrina da salvação. Tem que se resolver. Porque é colocado desse sistema sacrificial, se transforma num monumento, num patrimônio sacerdotal. Chega a lei. Deus traz a lei, dizendo, é a lei quem vai trazer vida para você. Vida espiritual. É a lei. E qual que é a lei que traz vida? Os 10 mandamentos. E quando você vai para os 10 mandamentos, nenhum deles fala sobre sacrifício. Nenhum deles. Nenhum deles fala sobre a lei sacrificial. A oferta de animais. Nenhum deles. Todos eles são teológicos e todos eles são humanísticos. São mandamentos de relacionamento direto com Deus e mandamentos de relacionamento diretamente com o homem. É relacionamento, é relacional. É como eu me comporto em relação à minha consciência para com Deus e como eu me comporto para com a minha consciência para com o meu próximo. Aí por isso que o Senhor Jesus fala que toda a lei se reduz aos 2 mandamentos. Amarás a Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Não se fala de sacrifícios. Não se fala de sacrifícios, mas aí vem uma segunda parte. Na segunda parte se coloca lá o sistema sacrificial. Levanta-se um tabernáculo, institui-se um sacerdócio e o serviço sacerdotal e a lei cerimonial dos alimentos, dos animais, das vestimentas, e é colocado prescrição sobre prescrição, mandamento sobre mandamento, ordenança sobre ordenança, vai agravando a situação do pecador. Só vai agravando. De 10, você passa para centenas e centenas na minúcia, no detalhe. E o pecador comum do dia a dia só vive. Não fica preocupado paranoicamente entre isso e aquilo. Só vai vivendo. Por quê? Porque tem uma casta de homens chamados de sacerdotes que esses aí sabem como resolver o problema do pecado. Os sacerdotes são os mestres da religião. É a turma do templo. É a turma do sacrifício. É a turma que sabe falar a linguagem de Deus e dos anjos. É a turma que sabe oferecer um bode. Que sabe sacrificar um boi. E eu sou o homem do dia a dia. Que faço? Vivo. Assim, 3 vezes por ano eu vou lá, me apresento no templo, faço os sacrifícios, faço as orações e espero para o grande dia da expiação. E no grande dia da expiação, o sumo sacerdote oferece o maior de todos os sacrifícios, mas lembrando que é sempre um animal. É sempre um animal, nunca é qualificado o suficiente para substituir o homem. Nós estamos aqui no conceito veterotestamentário de expiação, aonde o sangue só passa uma manta uma borra, né, por cima do pecado. O pecado permanece. E o triste é que se o pecado ele não for expiado, ele vai levar à morte. E aí leva à morte do homem por completo. O que morre o homem completo. O que é a morte? A morte é a separação da vida de Deus. Isso é a separação, isso é morte. Morte é vida sem Deus. Pronto. Está sem Deus, está morto. Mesmo que esteja vivo, na carne, produzindo obras, pirâmides, prédios, navios, naves, ciência, vive sem Deus, está morto. Aí tem a morte em todas as dimensões. Tem a morte do corpo, a morte da alma, a morte do espírito. Tem a morte física e tem a morte eterna. O império da morte tomando conta. Porque o pecado veio ao mundo e o pecado trouxe consigo a morte. São 2 agentes que atuam. A morte e o pecado. A morte e o pecado. O que é a morte? A morte é o agente que mata. Essa é a morte. Mata. Deixa a pessoa sem Deus. E o que é o pecado? É o aguilhão. Ele é a corrente. Ele acorrenta o pecador para que a morte possa vir efetivamente fazer o seu papel. E por isso a gente tem que passar para as páginas do Novo Testamento.
É bom que você esteja estudando teologia. Uma atitude excelente que você tomou em aprofundar o seu conhecimento. É bom que a gente ouça sermões proferidos por pessoas que têm o seu senso comum, que têm as suas primeiras impressões pela leitura e pela audição da palavra de Deus. Mas é excelente que você esteja se aprofundando no assunto. Porque agora a sua responsabilidade é ir adiante do auditório, nas escolas, seminários, nos sermões, ir diante do auditório e esclarecer a turma toda de que o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque ele é gravíssimo. Ele foi cometido por um homem. E por um homem veio o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens. E esse aqui é considerado o mundo dos mortos. O mundo dos mortos, aonde as pessoas estão sem Deus. Seguindo a rebelião de Satanás, que queria construir uma torre de Babel e invadir o palácio de Deus. Continuam construindo religiões vazias e sem Deus. Não tem solução. A religião não aproxima o homem de Deus. A religião aproxima o homem do mundo espiritual, mas não é do mundo de Deus. Precisamos de algo mais poderoso do que a religião. O sacrifício da vítima perfeita. O sacrifício do Filho de Deus, que é da qualidade de Deus e que é da qualidade dos homens. Mas não é da qualidade do pecado de Adão. Ele é da qualidade do homem perfeito. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, ele veio do céu. Você estudou bem até aqui? Nós do Instituto Supera temos essa preocupação de que a tua formação ela seja completa, seja boa. Por isso, estudou sobre Deus? Estudou bem. Estudou sobre Cristo? Estudou bem. Estudou sobre o Espírito Santo? Estudou bem. Estudou sobre os anjos? Estudou bem. Estudou sobre o homem? Bem. Está estudando sobre o pecado? Está bom os seus estudos? Está anotando? Está tirando as suas dúvidas? Está sabendo qual tipo de literatura que você tem que comprar? Está reservando um fundo de reserva aí, de investimento, para você comprar livros nesta área? Está só dando uma passada por cima? Está pulando etapas? Cuidado! Se você está pulando etapas, muito cuidado, porque você vai trazer conceitos que vai dizer, nós estudamos, eu estudei, aí eu estudei isso, aquilo, outro, com não sei quem, aí alguém vai dizer, estudou? Você estudou? Parabéns! Bíblia na mão, dicionário na mão, caderno de anotações na mão, contato com o Instituto Supera, para que daqui a pouco, quando você disser o seguinte, terminei os meus estudos, cumpri toda a carga horária dos meus estudos, aí você se sinta realizado. Mas você terminou só essa primeira etapa, ensino básico, básico em teologia. Prepare-se para os próximos módulos. Queira isto, tem muito mais que a academia já produziu, muito mais do que a igreja já produziu, que a teologia produziu e que vai te levar mais longe. Estudar sobre a doutrina do pecado prepara você para estudar sobre a doutrina da salvação. Você vê a necessidade de um salvador? Não pode ser qualquer salvador, não pode ser qualquer religiosidade, não pode ser o sistema sacrificial. A qualidade do homem é de acordo com a imagem e a semelhança de Deus. E você precisa do mediador entre Deus e os homens, que seja da qualidade do homem Adão e da qualidade de Deus, para poder levar o homem de volta para Deus. E do Adão inocente, do Adão do Éden, não do Adão pós-Éden. E o Adão do Éden é Cristo quem vai trazer a qualidade do Adão sem pecado. Soterologia. Bom, nós não vamos mais avançar, tá bem? Nessa disciplina, leia o nosso livro-texto, entre em contato, prepare-se para as próximas disciplinas. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, em seu curso básico em Teologia.